Boa tarde a todos. Meu nome é Ademir, eu sou da Duokenco Colchões Magnéticos, aqui de Ribeirão Preto. Essa é uma gravação de treinamento para futuros consultores da Duokenco. E nós vamos bater um papo aqui, falar de forma bem informal a respeito do produto, mas sempre lembrando e dando algumas dicas aí que são importantes na hora da demonstração, ok? Então é importante a gente sempre lembrar de quando chegar na casa do cliente, por exemplo, se apresentar, obviamente, né? Dizendo muito prazer, eu sou Ademir, eu sou da Duokenco, e agradecer também a oportunidade de estar na casa do cliente, que para nós isso é um ponto muito importante, ok? Outro toque que é importante a gente lembrar é que quando você vai fazer uma demonstração do produto, é importante deixar o cliente falar também. Não adianta a gente chegar e querer falar tudo que sabe, tudo que aprendeu do produto e muitas vezes esquecer de ouvir o lado do cliente. Isso é importantíssimo na hora de uma demonstração e pode ter certeza que os resultados serão muito melhores aí para as suas apresentações aí futuras, ok? Nós temos aqui uma maquete do nosso produto, esse produto maravilhoso da Duokenco, e a gente realmente fala de forma bem satisfatória, fala com bastante segurança, porque os resultados são fantásticos, né? As pessoas que dormem no nosso produto, que adquiriram o nosso produto, estão assim muito satisfeitas, né? Isso para nós é motivo de grande orgulho. Então é importante, quando você vai fazer uma demonstração, por exemplo, você falar um pouco da estrutura do produto, até para poder fazer uma comparação aí com colchões comuns, né? As pessoas muitas vezes veem uma maquete, pensa, quando você fala em colchão, pensa que é um colchão comum, ou sei lá, talvez ele ofereça alguma outra coisa em relação ao colchão comum, mas na verdade é totalmente diferente. Então, falando um pouquinho a respeito da estrutura do produto, do colchão, nós falamos da caixa ortopédica, que na verdade é uma caixa térmica, né, que substitui aquelas antigas caixas de madeira que os colchões vinham antigamente, né, onde o produto se tornava muito pesado e que hoje também é proibido pela Anvisa devido à proliferação de fungos, né? Então, o material hoje é bem mais leve, bem mais resistente e térmico, né? O que, na verdade, proporciona um sono muito mais confortável para o cliente. Por quê? Em noites de muito calor, ele está sempre fresquinho, higienizado, né? E em noites mais frias, ele mantém a temperatura ambiente, evitando assim aquele choque térmico, né? Quando a pessoa vai deitar, sente aquele colchão gelado ou esquenta muito em noites de calor. Então essa caixa térmica realmente proporciona esse benefício a mais, né? Esse conforto maior aí para o nosso cliente, ok? Bom, esse produto ele é construído em camadas, né? Nós costumamos dizer que a gente trabalha com densidade equalizada, é uma densidade progressiva. Ou seja, o que ele diferencia, por exemplo, de um colchão de molas ou de um colchão de espuma? Quando a pessoa fala, mas o meu colchão é de mola ou de espuma ou coisa assim, de que forma nós vamos comparar isso? Um colchão de molas, né, infelizmente, ele tem um conforto, vamos dizer assim, ilusório, né? A pessoa toca no colchão, vê aquele colchão bonito, aquele pillow top bacana, mas muitas vezes aí para a saúde, para a coluna não proporciona benefício nenhum. Porque quando a pessoa deita, ele vira uma, né, chamada canoa mesmo, nas partes mais pesadas do corpo, faz com que o colchão afunde, né, e fique realmente num formato que não é adequado aí para a coluna, ok? Colchões só de espuma, pior ainda, né, porque enquanto ele é novo, tudo bem, a espuma tem uma certa qualidade, né, a densidade de certa forma aí ajuda bastante aí na postura da pessoa, só que passado alguns meses aí, um ano no máximo, aquele colchão ele vai perdendo o efeito, porque vai absorvendo umidade da transpiração. Então, essa espuma realmente ela passa a não trazer benefício nenhum para a saúde da pessoa, se transformando também num depósito de ácaros, fungos, bactérias, mofo, né? Coisas que só prejudicam a saúde. Então muitas vezes a pessoa investe um dinheiro muitas vezes alto no produto e não tem um retorno por muito tempo. A vida útil é muito curta, né? Então é importante a gente salientar isso para o cliente. A qualidade das espumas que a gente trabalha, né? A durabilidade dessa espuma, essa estrutura realmente fantástica que o colchão tem, que proporciona para o cliente, sem dúvida nenhuma, um sono muito melhor, deixando a sua coluna numa postura correta, ok? Então chamamos de densidade equalizada, porque ele acomoda o peso, né, o corpo da pessoa de acordo com o peso. Por exemplo, se você tem um casal que tem uma diferença muito grande de peso,
ele vai adequar de forma correta, diferente dos colchões de mola ou só de espuma. Porque você compra um colchão de espuma, por exemplo, com densidade 33, às vezes atende a esposa, mas não atende o marido, e vice-versa, né? Então um deles vai ter aí o prejuízo de dormir de forma errada, de forma inadequada. Se for de molas, então pior ainda. Então esse produto com densidade equalizada, ele elimina, né, totalmente esse problema, porque a pessoa ele vai se adaptar de acordo com o peso da pessoa, de acordo com o biotipo da pessoa. Então isso é fantástico e realmente proporciona aí um descanso muito maior e uma postura muito mais correta, tá certo? Bom, vou falar um pouquinho para vocês aqui da parte de terapias, né? Falar um pouquinho dos magnetos. Esses pontos aqui mais escuros no colchão, que são as pastilhas magnéticas, na verdade tem uma proposta de substituir, de certa forma, o papel que a Terra deveria fazer para a gente. Por que isso? Porque nós não temos mais contato com a natureza, né? É importante lembrar que quando a gente era mais, assim, quando a gente era jovem, os nossos pais, nossos avós, bisavós, nossos antepassados, eles tinham um contato muito maior com a natureza, que era o habitat natural do homem, né? Pisando na terra, se alimentando de forma bem mais, digamos assim, com muito mais qualidade, né? Porque a alimentação era muito mais pura. Uma fruta que a pessoa ia colher aí do pé para comer, ela não tinha nenhum tipo de impregnação de defensivos agrícolas, agrotóxicos ou coisas parecidas, né? Coisas que prejudicam bastante a saúde da gente, ok? Então, o homem vivia em contato com a natureza praticamente 24 horas por dia, né? Tinha um contato realmente com a terra, né? Pisando no chão, com os pés descalços, e isso proporcionava, sem dúvida, muitos benefícios para a sua saúde. Às vezes a pessoa nem tinha essa informação, essa noção do quanto era importante ele viver em contato com a natureza, pisando na terra, porque a terra ela emite ondas magnéticas que descarregam o sistema nervoso central e agiliza a corrente sanguínea. Mas como as pessoas na verdade viviam de forma rudimentar, não tinha essa noção e não tinha tanta tecnologia, né, não tinha tanta informação, muitas vezes ela nem se dava conta do quanto era importante esse contato. E esses magnetos, na verdade, eles vêm substituir de certa forma esse papel. Por quê? Porque como vivemos completamente isolados, né, a primeira coisa que a gente faz hoje quando acorda é pôr nos pés um calçado de solado vulcanizado. Sai para trabalhar dentro de um carro, né, de estrutura de ferro, pneu de borracha, roda em cima de asfalto. Pessoas que vivem em cidades grandes, por exemplo, enfrentam um trânsito terrível, todo o estresse do dia a dia, o cansaço do trabalho, e quando retornam para sua casa, faz tudo de volta, né? Todo no seu retorno aí para casa é aquele estresse novamente, trânsito, aquele cansaço, e muitas vezes quando volta para casa, apesar de todo o conforto que a gente vive hoje, né? Piso, concreto, azulejo, cimento, tudo isso nos rouba o magnetismo natural da Terra. E esses magnetos, a magnetoterapia, ela vem devolver esse equilíbrio energético através dessas pastilhas de até 720 Gauss, ok? Então tudo isso é muito importante hoje para a nossa recuperação, para a nossa saúde também. Vou falar um pouquinho aí a respeito do infravermelho, né? Que são essas pastilhas branquinhas, né? Que sem dúvida são muito importantes também, porque elas substituem o papel que o sol deveria fazer para a gente, né? Vocês sabem a importância de você ter contato com o sol aí, pelo menos 2 horas por dia, com o sol no horário adequado, né? Que é até 10 horas da manhã e após as 16 horas da tarde, ok? Porque nesse período o sol ele emite de 4 a 14 microns, que é um sol que traz benefícios para a saúde, né? Que vai produzir a vitamina D, que é importante para a estruturação do osso, né? A calcificação dos ossos. Então, esse sol, sem dúvida nenhuma, é muito importante. E na verdade, essas pastilhas de infravermelho substituem o papel que o sol faz para a gente, né? Através de ondas que ele emite de 4 a 14 microns, fazendo com que ele vai ajudar então no funcionamento dos rins, do aparelho digestivo, vai ajudar também a melhorar aí problemas de articulação, por exemplo, pessoas que têm muitos problemas de artrite, artrose e até mesmo a osteoporose, vão ter sem dúvida nenhuma um benefício muito grande com o contato com esses infravermelhos, com essas pastilhas. Vale salientar também a importância desse perfilado que nós temos na superfície do colchão, que é o Rabatan, né? Na verdade, esse Rabatan
ele vai também proporcionar um sono reparador. Por quê? Porque através desse perfilado você recebe uma massagem, estilo Do-in, estilo aquela massagem que é feita com a ponta dos dedos, que massageia todo o corpo, né? E como é que esse efeito dessa massagem se dá? Quando a gente vai dormir, a gente não fica parado durante o sono, nós nos movimentamos aí, pesquisas mostram que a gente se mexe de 30 a 40 vezes por noite de sono. Então, através desse movimento, você vai recebendo essa massagem, que é uma massagem relaxante, que ajuda você a pegar no sono também, é muito importante, né? E esse perfilado também, ele elimina o processo de sudorese noturna, que é muito comum em cidades que são muito quentes, por exemplo, né? Em regiões mais quentes, as pessoas transpiram demais durante o sono. Esse perfilado, então, ele proporciona também um sono mais agradável, confortável. Por quê? Porque através desse perfilado, ele permite uma melhor circulação do ar, ok? Então, com isso a pessoa também tem aí um benefício muito grande aí nesse perfilado chamado Rabatan, tá certo? Bom, agora é importante a gente também falar e lembrar que esse aparelho é um aparelho vibroterápico. Quando você está com uma maquete dessa completa, por exemplo, na mão, você sabe que vai estar falando da estrutura do produto, das terapias magnéticas, do infravermelho e também da vibroterapia. Então ele é ligado na energia, né? Quando você está na casa de um cliente, por exemplo, é importante que você peça para o cliente colocar uma das pernas em cima dessa maquete, e você mesmo vai fazer, na verdade, essa adequação, vai ajeitar para o cliente poder sentir essa vibroterapia, né? Então quando você liga o aparelho na tomada, ele começa a fazer, e vem isso já, na verdade, preparado de fábrica, para fazer 15 minutos de massagem nas pernas do cliente para uma demonstração. E no colchão também, ele vem com 15 minutos aí já programados e vai massagear o corpo inteiro. É óbvio que numa maquete você tem como colocar só nas pernas do cliente ou nas costas, caso ele tenha um problema mais específico. E isso é importante, você ouvir o cliente. Por isso que eu falei no início da importância de ouvir o cliente, porque muitas vezes, dependendo do que ele falar para você, você já vai direto ao assunto, direto ao ponto. Se ele disser a você, por exemplo, que tem um problema sério de coluna, né, muita dor nas costas, enfim, não perca tempo, por exemplo, de falar do produto de forma completa e dizer todos os benefícios que ele traz. Então você acaba muitas vezes perdendo o foco, né? Vai direto ao assunto e mostra para o cliente que ele é muito importante para a sua coluna. Coloca lá nas costas dele, de forma adequada, se for numa cadeira, tem que ajeitar, de repente pôr duas cadeiras, não sei a situação em que você vai estar, né? Mas é importante você adequar a maquete nas costas e deixar com que ele sinta essa massagem. Ligando o aparelho na tomada, ele vai começar a fazer então um ciclo de até 18 massagens diferentes. E ele vai mudando, essas massagens vão mudando a cada minuto. Durante o tempo em que o cliente está fazendo essa massagem, recebendo essa vibroterapia, aí você vai falar para o cliente tudo a respeito da vibroterapia, tudo que é importante, por exemplo, através dessa massagem que ele está recebendo. Então, na verdade, a vibroterapia, ela vem ajudar bastante também aí na circulação sanguínea, né? E essa vibroterapia, com a energia bioquântica, que é muito importante também, estão sendo feitos estudos que comprovam a eficácia dessa energia para prevenção de muitas doenças, né? Principalmente infarto e derrame. Então, assim, você também vai falar para o cliente da importância dessa energia para a sua saúde, porque enquanto ele está fazendo essa vibroterapia, ele está também recebendo essa energia bioquântica, né? Que vai também controlar a pressão arterial. É claro, não existe nada, você não pode dizer que está comprovado cientificamente a questão da energia bioquântica, mas já se tem resultados aí fantásticos, né? Através aí de pesquisas a respeito dessa energia, ok? Então, aliado à vibroterapia, a pessoa tem, sem dúvida nenhuma, um restabelecimento muito maior das células, né? Uma prevenção contra o infarto, o derrame, e a vibroterapia também ajuda, auxilia na desobstrução das artérias, né? A chamada arteriosclerose, por exemplo, é um dos principais causadores de infarto e derrame. Eu costumo dizer, que acho que até uma dica na hora de uma demonstração, que a gente compara, por exemplo, quando a pessoa está usando uma mangueira, por exemplo, para lavar uma calçada ou regar um jardim ou coisa assim. A água, enquanto você está usando aquela mangueira, ela sai na ponta da mangueira com toda a pressão.
Quando ela enrosca em algum lugar, por exemplo, quando ela dobra, no instante, instantaneamente ela para de sair água na ponta da mangueira. E onde é que ela vai estourar, onde é que essa pressão vai voltar? Vai voltar para a torneira e muitas vezes acaba soltando da torneira. Eu costumo comparar isso, por exemplo, com as nossas artérias, nossas veias, por exemplo, né? Que estão muitas vezes aí obstruídas e chega um momento em que acontece a obstrução total e que o sangue ele volta para o coração, muitas vezes acontecendo aí nesse processo um infarto, um derrame, né? Então tudo isso é muito importante. A gente fala de forma bem simples, até para ilustrar, né? Para que o cliente consiga entender direitinho como é que funciona. Então é muito importante e é importante você deixar bem claro para o cliente que a maioria dos infartos e derrames acontece durante a noite ou de madrugadinha, porque nesse período o batimento cardíaco diminui, então o risco é muito maior, ok? Então através dessa vibroterapia ele tem sem dúvida digamos assim, uma prevenção maior contra infartos e derrames. Outra coisa que é importante lembrar, a vibroterapia ela proporciona um sono reparador. Por quê? Existem 5 níveis do sono que é importante a gente salientar, é importante a gente lembrar para o nosso cliente. Até o 3º nível de sono a pessoa está apenas dormindo e muitas vezes a pessoa confunde dormir e descansar e não é a mesma coisa, não são a mesma coisa. Dormir, você dorme até sentado numa cadeira, dentro de um carro, num ônibus, enfim. Agora descansar é diferente. A partir do 4º e 5º nível de sono você consegue sem dúvida nenhuma ter um sono reparador. Por quê? Porque a partir daí começam a ser liberados hormônios que são importantíssimos aí para um sono reparador. Que é, por exemplo, a endorfina, que é o hormônio aí, é um analgésico natural, né? Que vai, sem dúvida, contribuir para que a pessoa tenha um alívio nas dores, né? Vai ter, sem dúvida nenhuma, um sono muito melhor. E também a serotonina, que é o hormônio aí do prazer, da alegria, do bem-estar, né? Para que a pessoa possa realmente descansar e acordar renovado, né? Ter um sono reparador, ok? Vale lembrar também que o nosso produto ele já vem programado de fábrica para fazer 15 minutos de massagem, mas através do controle remoto você consegue aumentar esse tempo, né, ou diminuir, enfim, você consegue, a partir de 15 minutos você pode fazer 20, 25 ou até 50 minutos de massagem. Isso vai de acordo com o gosto, né, a necessidade do cliente de aumentar ou diminuir. Inclusive aumentar a potência, através do controle remoto você consegue ajustar a sua maneira, fazer, por exemplo, com que a vibroterapia ela aconteça somente em pontos desejados, mais necessitados, enfim. Tudo isso é muito importante também, ok? É claro, um produto com tanta qualidade que oferece para o cliente, tanto benefício, tanto retorno, né? Ele sai de fábrica também com uma garantia bastante extensa, aí, né? São 10 anos de garantia, tá? Dificilmente um colchão comum oferece esse tipo de garantia, até porque realmente não tem qualidade, muitas vezes, para atender esse tempo de garantia. Você vê um carro, por exemplo, com tanta tecnologia, sai de fábrica muitas vezes aí com 2, 3 anos de garantia. E se a pessoa cuidar de um carro bem cuidado, ela tem carro para 30, 40 anos, não é verdade? O nosso produto também, se ela cuidar com carinho, realmente, né, com bastante cuidado aí do produto, ela vai ter colchão, né, um aparelho aí para 25, 30 anos aí, sem dúvida nenhuma. Outra coisa que é importante a gente lembrar, a gente dizer, eu costumo também, isso vale também, é uma dica até na hora da demonstração, por exemplo. Esse é um produto oriental, né, de tecnologia oriental, feito por cientistas japoneses, desenvolvidos assim na Europa, né? E se a gente parar para pensar, dificilmente você vê, por exemplo, um japonês, um oriental, assim, na fila de um hospital, né, aguardando para ser atendido, num pronto-socorro. É difícil você ver orientais assim em hospitais. Por quê? Porque eles têm uma cultura totalmente diferente da nossa. Qual que é a cultura deles? É de prevenção. Eles trabalham com 3 pilares aí que são importantíssimos para uma boa saúde, né? Uma boa alimentação, exercícios físicos e uma boa noite de sono, né? Um sono reparador. Então com isso eles conseguem ter uma vida muito mais saudável, né? Viver muito mais tempo e não viver somente mais anos, viver com saúde, viver com qualidade de vida, tá certo? Então tudo isso é muito importante a gente lembrar e passar para o nosso cliente, ok, gente? Bom,
É isso que eu tinha para passar um pouquinho para vocês, né, a respeito dessa demonstração. É uma demonstração bastante objetiva, né, até de forma bastante sucinta, para que a gente possa entender melhor, numa linguagem bem simples, o que é o nosso produto. É claro, é importante você aprender tecnicamente a respeito do produto, é importante você conhecer melhor o seu produto. Nós temos outros modelos também de colchão. Eu peguei uma maquete aqui que a gente tem, sem dúvida nenhuma, como carro-chefe, que vende bastante, né? Mas temos assim outros produtos, né? Temos travesseiros também. A Dualkenko hoje ela está preparada, muito mais preparada, né, para atender o nosso consumidor. Agora também podemos falar com bastante segurança aí a respeito do Inmetro. Já temos o selo do Inmetro também, que é uma conquista para nós, é uma honra para nós todos, né? E isso tudo só vem trazer para nós tranquilidade na hora da demonstração. Então, estamos muito bem preparados, estruturados. Eu desejo sucesso a todos, que vocês possam realmente aprender um pouquinho mais com essa demonstração, e estarei à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, ok? Um abraço a todos, muito obrigado.